falar sobre aneurismas de aorta, eu sempre procuro começar com as definições, estabelecer quais são os limites, quais são as fronteiras da nossa discussão a cada dia. E hoje nós vamos falar de aneurismas de aorta. Quando nós falamos de aneurismas de aorta, por definição, nós estamos falando de uma doença, de uma entidade nosológica, em que há uma dilatação necessariamente, tá, de todas as camadas da aorta. Então, uma dilatação que envolva a camada íntima, a camada média e a camada adventícia. Então, qualquer condição clínica em que nós tenhamos essa dilatação de um determinado segmento da aorta ou de mais de um segmento da aorta, o que não é tão incomum assim, desde que envolva todas as suas camadas, a íntima, a média e a adventícia, nós definimos isso como aneurisma de aorta. E isso vale não só para a aorta, mas para qualquer ramo arterial. No caso da aorta torácica, nós vamos nos prender à aorta torácica ascendente, ao arco aórtico e à aorta torácica descendente. Perfeito? Muito bem. Na prática, tá, nós falamos em aneurisma de aorta toda vez que o diâmetro de um determinado segmento de aorta for 50% maior do que o seu tamanho normal esperado para aquela faixa etária e para o sexo do paciente. Perfeito? Esse diâmetro que é dito normal vai variar de acordo com a localização da aorta. Então, toda vez que houver uma dilatação envolvendo todas as paredes da aorta, íntima, média e adventícia, de mais de 50% do seu diâmetro esperado, nós chamamos isso de aneurisma de aorta. E esse diâmetro dito normal de aorta vai variar de acordo com o segmento da aorta que nós consideramos. Então, existe um diâmetro predito para cada faixa etária e para o sexo do paciente, né, para a aorta ascendente, existe um diâmetro predito esperado, uma faixa de normalidade para o arco aórtico. Da mesma forma, existe um diâmetro predito, uma faixa de normalidade para a aorta torácica descendente. Perfeito? Então, toda vez que a aorta se dilatar em mais de 50% do diâmetro predito para aquele segmento, para aquela faixa etária, para o sexo do paciente, nós chamamos isso de aneurisma de aorta. O aneurisma de aorta torácica ele é relativamente frequente na população. A incidência, ou seja, o número de casos novos de aneurismas de aorta torácica, é de cerca de 6 casos para cada 100 mil pessoas por ano. Então, se nós fizermos as contas, nós vamos ter milhares de novos pacientes com diagnóstico de aneurisma de aorta torácica todos os anos. E ele é responsável por mais de 15 mil óbitos todos os anos nos Estados Unidos e por cerca de 10 a 12 mil óbitos todos os anos no Brasil. Então, nós estamos falando de uma doença que é relativamente frequente, tem uma incidência que não é pequena, que tem uma mortalidade esperada significativa. Então, um grande número de mortes poderiam ser evitadas se nós fizéssemos o controle dos fatores de risco para o desenvolvimento de aneurisma de aorta torácica. Nós vamos ver quais são esses fatores de risco e fizéssemos o diagnóstico mais precoce, o que facilita o acompanhamento, o seguimento, o controle dos fatores de risco e a indicação do tratamento cirúrgico, seja com cirurgia convencional ou percutânea, no momento adequado. Perfeito? A idade média de diagnóstico de aneurisma de aorta torácica está ao redor de 60 anos de idade. Então, normalmente o diagnóstico é estabelecido na sexta década de vida, entre 59 e 69 anos de idade. E há uma predominância no sexo masculino e há uma relação nos países tanto desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, nos países ocidentais, uma incidência quase 2 vezes maior na população masculina. Em alguns países, essa incidência é quase 4 vezes maior na população masculina. Então, o que a gente precisa saber é que é uma doença que tem uma incidência que não é pequena, tem uma mortalidade significativa e predomina no sexo masculino, com o diagnóstico sendo feito normalmente na sexta década de vida do paciente. Perfeito? Muito bem. Os aneurismas de aorta, né, normalmente eles são assintomáticos. Nós vamos ver isso aí mais para frente, os aneurismas de aorta torácica. Mas eles são a terceira maior causa de morte súbita. E a morte súbita associada ao aneurisma de aorta, ela ocorre quando nós temos algumas complicações do aneurisma de aorta. Em boa parte do tempo, esse aneurisma é absolutamente assintomático, tá certo? E isso aqui
essas complicações também são mais frequentes na população masculina do que na população feminina. Então, não só os aneurismas são mais frequentes nos homens, como as complicações também são mais frequentes na população masculina. Além disso, os aneurismas de aorta torácica são mais comuns na população caucasiana, tá certo? E há cerca de 20% de concomitância entre parentes de primeiro grau. O que isso quer dizer? Toda vez que vocês tiverem um paciente com diagnóstico de aneurisma de aorta torácica, necessariamente vocês têm que investigar todos os familiares de primeiro e segundo grau desse paciente. Todos os familiares consanguíneos. Por quê? Há uma chance de concomitância de aneurisma de aorta torácica de pelo menos 20% nos parentes de primeiro grau. Então, você fez o diagnóstico no pai, tem que investigar os filhos, tem que investigar os irmãos, tem que investigar os pais dessa pessoa. Então, nos parentes de primeiro grau, a chance de eles também terem aneurisma de aorta torácica, sabendo que na grande maioria das vezes os aneurismas são assintomáticos, essa investigação é extremamente importante. E esses dados vêm da epidemiologia. Vocês têm que ter esse conhecimento para poder fazer essa investigação de forma adequada, para poder diagnosticar precocemente o aneurisma de aorta torácica nos familiares de alguém que recebe esse diagnóstico. Os aneurismas de aorta torácica, eles normalmente se iniciam num único segmento da aorta. Eles podem crescer, se desenvolver, aumentar em diâmetro e aumentar também em extensão. Dessa forma, eles podem invadir um segmento. Na grande maioria das vezes, os aneurismas de aorta torácica começam na aorta torácica ascendente, portanto, acima do plano valvar, acima do plano do trígono fibroso do coração, do esqueleto da válvula aórtica, tá? No istmo, na raiz da aorta, tá certo? Ou na aorta torácica ascendente propriamente dita. Então, a aorta torácica ascendente vem até aqui, a emergência do tronco braquicefálico. Esse é o sítio mais comum dos aneurismas de aorta torácica ascendente, de aorta torácica, tá certo? Aqueles que se iniciam na aorta torácica ascendente. Cerca de 10% dos aneurismas se iniciam aqui, no arco aórtico, entre a emergência do tronco braquicefálico e o final da emergência da subclave esquerda, essa região que nós chamamos de arco aórtico. São apenas 10% dos aneurismas de aorta torácica. É uma região de difícil diagnóstico, é uma região com uma taxa de complicação bem grande e é uma região que o tratamento cirúrgico é bem mais complicado. Tá? Então, graças a Deus, na maioria das vezes, os aneurismas de aorta torácica não pegam a aorta, não pegam o arco aórtico, não pegam esse segmento. Em cerca de 30% dos casos, nós temos os aneurismas de aorta torácica que se iniciam após a emergência da subclave esquerda. Então, a partir do istmo da aorta para baixo, a aorta torácica descendente, tá certo? Então, 30% dos aneurismas começam na aorta torácica descendente. Então, 90% dos aneurismas, praticamente, estão localizados na aorta torácica ascendente ou na aorta torácica descendente. Parte desses aneurismas da aorta torácica descendente podem invadir o segmento da aorta, o segmento infradiafragmático da aorta, ou seja, pode atingir a aorta abdominal. E aí nós chamamos de aneurismas tóraco-abdominais, né? Se somando-se aí os aneurismas que começaram na aorta torácica descendente e caminharam para a aorta abdominal, mais os aneurismas que começaram na aorta abdominal e que cresceram, progrediram para a aorta torácica descendente, nós temos aí cerca de 15% de todos os aneurismas de aorta torácica sendo os chamados aneurismas tóraco-abdominais, que são cada vez menos frequentes, né? Você diagnostica mais precocemente os aneurismas e trata, acompanha, controla os fatores de risco e opera o paciente antes que ele desenvolva uma lesão tão grande assim. Então, essa é a principal localização, é a distribuição da localização dos aneurismas. Isso é importante do ponto de vista diagnóstico, do ponto de vista prognóstico, do ponto de vista de programação de tratamento cirúrgico desses pacientes. E para o segmento também. Tá? Nós vamos ver que nós acompanhamos enquanto eles são assintomáticos ou enquanto o diâmetro é menor do que o diâmetro predito, esperado para determinada faixa etária do paciente, e para o tamanho do paciente, para o sexo do paciente. Né? Muito bem.
Se você deixar os aneurismas, eles vão crescendo progressivamente. Eles vão ter uma taxa ao redor de 0,5, 0,6 centímetros por ano, e a partir do momento em que os aneurismas atingem um diâmetro ao redor de 6 centímetros, 5,5 para a aorta torácica ascendente, 5 para arco aórtico, 6,5 para a aorta torácica descendente, ou seja, a partir do momento que eles atingem aí ao redor de 6 centímetros, a velocidade de crescimento desse aneurisma passa a aumentar. E quando ele atinge 6, 7, 8 centímetros, a taxa de complicação associada à presença do aneurisma também aumenta de forma significativa, principalmente a rotura de aneurisma. Por isso que você tem que acompanhar esses aneurismas, controlar os fatores de risco e repetir os exames de imagem a cada 6 meses, a cada 1 ano, para não perder o momento mais preciso de indicação de tratamento cirúrgico. Todo aneurisma de aorta torácica vai crescer até o momento em que possa surgir alguma complicação mais grave, que pode ser uma dissecção aguda de aorta em cima dessa dilatação, que envolve todas as paredes da aorta, que pode ser a rotura do aneurisma de aorta torácica, parcial ou completa, que pode ser o tromboembolismo, ou seja, um êmbolo de um trombo, de uma placa de aterosclerose que se desprende da parede da aorta dilatada e vai embolizar distalmente. Isso é menos comum nos aneurismas de aorta torácica, isso é mais comum nos aneurismas de aorta abdominal. Mas, eventualmente, vocês podem ter essa complicação associadas aos aneurismas de aorta torácica. E as complicações dentro da evolução natural, à medida que o aneurisma de aorta vai crescendo em diâmetro, ele começa a comprimir estruturas adjacentes. Então, por exemplo, o aneurisma de aorta torácica ascendente, que cresce, que se dilata, pode distorcer a raiz da aorta, pode distorcer os ósseos coronarianos e pode levar o paciente a um quadro de angina, a um quadro de arritmia ventricular, morte súbita, ao quadro de infarto agudo do miocárdio. Pode também causar uma dilatação da raiz da aorta e levar a uma insuficiência aórtica secundária, né? Os aneurismas da aorta torácica ascendente podem levar a uma distorção aqui, à medida que eles crescem em diâmetro, bem como os aneurismas do arco aórtico, podem distorcer aqui a emergência do tronco bracocefálico ou da carótida esquerda, levando a quadros sincopais, a acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, certo? Os aneurismas de aorta torácica ascendente muito grandes podem comprimir, né, principalmente quando eles progridem aqui para o arco aórtico, comprimir o átrio esquerdo do paciente, podem comprimir o nervo laringeu recorrente e o paciente chegar com queixa de disfonia, de rouquidão, e você dificilmente vai estabelecer a correlação que é a causa inicial dessa queixa, desse desconforto do paciente, é um aneurisma de aorta torácica de arco aórtico, bem também que é o menos comum, são apenas 10% dos casos. Então, a compressão de estruturas adjacentes pode levar a uma série de sintomas dos pacientes que têm aneurisma de aorta torácica. Grande parte da evolução, do crescimento do aneurisma de aorta, ele é absolutamente assintomático. Ele não produz sintoma. Ele começa a produzir sintoma quando ele cresce muito em diâmetro, quando você tem aneurismas maiores, sobretudo aí ao redor de 6 centímetros de diâmetro. Além disso, né, nós podemos ter os quadros de insuficiência valvar aórtica, de oclusão dos ossos coronários, né, com angina, síncope, arritmia ventricular, morte súbita, que nós já comentamos. Isso acontece nos aneurismas de aorta torácica ascendente, sobretudo naqueles que envolvam aqui, como nós chamamos de raiz da aorta, de onde saem os ósseos da coronária direita e o ósseo da coronária esquerda. Perfeito? Um aneurisma de arco aórtico que não cresceu, que não progrediu porta torácica descendente, não vai ser causa de insuficiência aórtica. Perfeito? E um aneurisma só de raiz da aorta não vai ser causa de síncope, a não ser que a síncope seja desencadeada por uma embolia, tá? Mas não há distorção do tronco braquicefálico ou da carótida esquerda se você tem a dilatação só da raiz da aorta ou do início da aorta ascendente. Então, você precisa ter exatamente, quando se fala em diagnóstico de aneurisma de aorta, estabelecer o diagnóstico da dilatação, envolvendo todas as camadas da aorta torácica. Você precisa ter a avaliação do diâmetro desse aneurisma, para comparação se aquele diâmetro está dentro do esperado para aquela faixa etária e para o sexo do paciente. Se você tem um crescimento de mais de 50% do diâmetro da aorta, para você fechar o diagnóstico de aneurisma. E se você tem calcificação na parede desse aneurisma ou não.
Então, são informações importantes, né? A extensão do aneurisma sempre é uma informação importante, que é exatamente a extensão do aneurisma que vai dizer quais são as estruturas vasculares que podem ser distorcidas e, eventualmente, o que você pode encontrar na evolução natural desses pacientes. Perfeito? Muito bem. Quais são os fatores de risco dentro da etiologia de aneurisma de aorta torácica? Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento desse aneurisma? De longe, o fator de risco que tem maior odds ratio, maior correlação com aneurisma de aorta torácica é a doença aterosclerótica. Então, a doença aterosclerótica sistêmica é o principal fator de risco para aneurisma de aorta. Assim como hipertensão arterial sistêmica não diagnosticada ou maltratada é o principal fator de risco para dissecção de aorta. Existem outros fatores de risco associados aos aneurismas de aorta, como, por exemplo, a dislipidemia. A dislipidemia, na verdade, é fator de risco, é fator que leva ao desenvolvimento de aterosclerose. Então, esse é um mecanismo, tá certo? Essa inflamação da parede arterial que predispõe à formação de placas de gordura, de placas de aterosclerose com subsequente calcificação. Esse território é um território muito propício para dilatação, né, para a formação de aneurisma de aorta. Além disso, a hipertensão também é um fator de risco. É o principal fator de risco para a dissecção aguda de aorta, mas também é um fator de risco para aneurisma de aorta. E é um fator de risco correlacionado também com a velocidade de crescimento dos aneurismas. Nós vamos dizer que o principal ponto do tratamento clínico dos aneurismas de aorta é o controle dos fatores de risco. É o controle da hipertensão, da dislipidemia, é a diminuição da velocidade de desenvolvimento de aterosclerose. Isso é importante no segmento dos pacientes com aneurisma de aorta. Então, uma pressão arterial adequada é fundamental, porque você também diminui a chance de desenvolvimento de aneurisma de aorta. A aterosclerose é um fator de risco importante, é o principal correlacionado com aneurisma de aorta, e tabagismo também é um fator de risco extremamente importante. O tabagismo, primeiro que ele predispõe ao desenvolvimento de aterosclerose, ponto. Então esse é um dos mecanismos que o tabagismo se coloca como fator de risco extremamente importante para o desenvolvimento de aneurisma de aorta. O segundo ponto é que com o tabagismo tende a ocorrer uma resposta inflamatória do sistema arterial, principalmente da camada mediocística, com necrose da camada mediocística, com isquemia do sistema vasovasório das grandes artérias, sobretudo da aorta. E isso facilita o desenvolvimento de aneurisma de aorta torácica. Então, o tabagismo, por mecanismo direto e mecanismo indireto, é fator de risco para o desenvolvimento de aneurisma de aorta. Tá feito? A idade avançada também é um fator de risco. Nós vimos lá que os diagnósticos são feitos normalmente na sexta década de vida. Então, esse processo de degeneração da camada mediocística, que é associado ao tabagismo, é associada com algumas doenças do tecido conjuntivo, como síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, também acontece com a idade. A partir dos 40 anos de idade, vai havendo uma degeneração progressiva da camada média, da camada cística, de todo o sistema arterial, sobretudo das artérias de maior calibre, sobretudo da aorta, o que predispõe ao desenvolvimento de aneurismas de aorta torácica. Além disso, o diagnóstico de aneurismas em outras partes do corpo, aneurisma de aorta abdominal, aneurisma de ilíaca, de femoral, de artéria esplênica, também é um fator de risco para diagnóstico de aneurisma de aorta torácica. Então, existe uma correlação de até 25% de concomitância de aneurismas periféricos com aneurisma de aorta torácica. Então, se você fez o diagnóstico de um aneurisma de aorta torácica ou de um aneurisma periférico, você tem que investigar também todo o sistema arterial do paciente e tem que investigar todos os seus familiares de primeira geração, todos os familiares consanguíneos, porque você pode encontrar aí até 20% de aneurisma de aorta nos familiares de primeiro grau. Outras doenças inflamatórias, infecciosas, sobretudo a ortite sifilítica, também é um fator de risco para aneurismas de aorta, mas já são bem menos comuns. Primeiro, porque essa doença vem se tornando cada vez menos frequente e porque você consegue diagnosticar isso bem precocemente e tratar de forma bem adequada, o que não se tinha 30, 40 anos. Alguns traumas de tórax, sobretudo trauma torácico fechado, em que a compressão do tórax anterior contra o anteparo fixo e rígido, por exemplo, trauma
automobilístico de alto impacto, sem uso de segurança, sobretudo sem automóveis que não tenham o mecanismo de proteção do airbag, em que há o trauma torácico contra o painel, contra o volante do automóvel, você pode ter o desenvolvimento, tá, de aneurismas de aorta num segundo tempo. Então, também estão presentes nessa situação, também pode ocorrer nesses pacientes, e vocês podem encontrar como causa do aneurisma de aorta torácica essa situação. Isso é muito menos comum, isso é muito menos frequente, né? Normalmente vem... Pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Então, normalmente vem associado aos fatores de risco, como todos aqueles que levam ao desenvolvimento de aterosclerose, ao tabagismo e a doença aterosclerótica sistêmica. Ok? Muito bem. Quais são os sinais e sintomas, então, de um paciente que tem aneurisma de aorta torácica? A gente já comentou com vocês que, na grande maioria das vezes, o aneurisma de aorta torácica é absolutamente assintomático. Na grande maioria das vezes, o aneurisma de aorta torácica é incidental. Vai ser submetido a um exame de rotina, uma radiografia de tórax, a um ecocardiograma, a uma tomografia de tórax, e se faz o diagnóstico de aneurisma de aorta torácica. Perfeito? Na grande maioria das vezes, em boa parte da evolução, o aneurisma de aorta torácica é assintomático. E ele, as manifestações clínicas são das complicações, até que haja o desenvolvimento de complicações secundárias ao aneurisma de aorta torácica. E aí, nós podemos ter, por exemplo, fenômenos tromboembólicos, que eu falei que não são tão comuns assim, são bem mais comuns nos aneurismas de aorta abdominal, mas esses êmbolos podem se desprender e podem levar a um acidente vascular cerebral isquêmico de repercussão clínica extremamente variável. Você não sabe o quanto da área vai ficar sob isquemia a partir de uma embolia. Além disso, esses fenômenos embólicos podem levar ao desenvolvimento de um infarto agudo do miocárdio. Pode ser um infarto mais extenso, transmural. Se pegar o território da artéria interventricular anterior, pode levar a uma arritmia ventricular e morte súbita. Então, lembra que os aneurismas de aorta torácica são responsáveis aí por quase 1/3 de todas as mortes súbitas. Um dos mecanismos é esse aqui, fenômeno tromboembólico, pegando grandes artérias coronárias, levando a arritmias ventriculares e morte súbita do paciente. Além disso, esses fenômenos tromboembólicos nós podemos ter, por exemplo, como complicação, isquemia mesentérica. Se esse êmbolo se desprende, pega a mesentérica superior, o tronco celíaco, mesentérica inferior, nós podemos ter quadros de isquemia mesentérica de maior repercussão clínica, que podem levar, inclusive, o paciente a óbito. Nós podemos ter isquemia de membros inferiores com esses fenômenos ateroembólicos. Isso é menos comum com aneurisma de aorta torácica, mas, eventualmente, pode acontecer. O paciente pode chegar no pronto-socorro com uma isquemia mesentérica, com uma isquemia de membro inferior, tá certo? Você pode chegar com infarto agudo do miocárdio, com acidente vascular cerebral isquêmico, e subjacente você tem ali um aneurisma de aorta torácica que pode passar despercebido. E se embolizou uma vez, pode embolizar uma segunda, uma terceira vez, e assim por diante, tá certo? Nós podemos ter também quadros de isquemia aguda ou crônico-agudizada de membros inferiores, levando a um quadro clínico intenso, e muitas vezes com necessidade de tratamento cirúrgico, eventualmente até amputação do membro inferior. Também pode ter lá como causa subjacente o aneurisma de aorta torácica, tá certo? Então, são apresentações que geralmente denotam alguma complicação associada ao aneurisma. Mas nós não podemos ter algumas complicações que são graves, que impõem um risco iminente de morte, como, por exemplo, a rotura. A chance, todo aneurisma, tá, independente do diâmetro dele, tem chance de rotura. À medida que o aneurisma tem um aumento da velocidade de crescimento, o que ocorre a partir do momento que os aneurismas passam a ter 6 centímetros de diâmetro, a chance de rotura do aneurisma aumenta drasticamente. E é nesse momento que você indica a cirurgia para o paciente, para evitar a chance de rotura. A chance de rotura de um aneurisma de menos de 6 centímetros está entre 1% e 5% ao ano. É uma chance muito baixa. Quando o aneurisma, em média, de aorta torácica, passa a ter mais de 6 centímetros de diâmetro, a chance de rotura ultrapassa 20%, 30% ao ano. É o momento de você indicar o tratamento cirúrgico para esse paciente. Além disso, nós podemos ter o desenvolvimento de complicações que levam a sinais e sintomas a partir do momento que você tem insuficiência aórtica.
Então, isso ocorre normalmente nos aneurismas de aorta torácica ascendente, aqueles que distorcem a raiz da aorta, tá certo? E aí podem levar a uma insuficiência aórtica de repercussão clínica extremamente variável. Se for uma insuficiência aórtica importante, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva. E quando você faz o ecocardiograma, o ecocardiografista descreve a insuficiência valvar aórtica e descreve o aneurisma da aorta ascendente. Além disso, tá, uma das complicações que nós podemos ter no aneurisma é o desenvolvimento de dissecção de aorta. E a dissecção de aorta, por si só, tem uma série de sinais e sintomas que nós vamos discutir no segundo momento da nossa discussão aqui no dia de hoje. Nós vamos falar no segundo momento da nossa discussão. Então, a dissecção aguda de aorta, a depender do ponto em que há o orifício de entrada, nós temos sinais e sintomas de maior ou menor gravidade e uma série de potenciais complicações que podem determinar alguns sinais e sintomas bem característicos, bem específicos. Então, normalmente, os sinais e sintomas associados aos aneurismas de aorta são por complicações desse aneurisma de aorta. Complicações locais, quando o aneurisma cresce, começa a comprimir estruturas adjacentes, complicações à distância, certo? Como no caso das embolias. Quando os aneurismas crescem muito em diâmetro, eles começam a comprimir estruturas adjacentes. E o paciente, então, pode começar a se queixar de uma dor nas costas, uma dor crônica, por compressão das raízes nervosas torácicas, por compressão das vértebras. Então, isso acontece nos aneurismas de aorta torácica descendente, nos aneurismas que começam aqui após a emergência da subclave esquerda. Nós podemos, paciente que chega no pronto-socorro com tosses e sibilos. Isso acontece nos aneurismas de aorta torácica ascendente de grande diâmetro ou de arco aórtico, principalmente, por compressão da traqueia. Então, os aneurismas maiores, aneurismas de mais de 6 centímetros de diâmetro, sobretudo no arco aórtico, podem comprimir a traqueia, podem comprimir o nervo laringeu recorrente, o paciente chegar com quase disfonia, rouquidão, podem comprimir o esôfago distal, e o paciente chegar com disfagia, com dificuldade para deglutir, para engolir. Além disso, o paciente, sobretudo com os pacientes com aneurisma de arco aórtico, são os menos comuns, podem ter compressão do nervo laringeu recorrente ou do nervo vago esquerdo e chegarem com rouquidão no pronto-socorro. Os pacientes com aneurisma de aorta torácica ascendente, sobretudo de raiz de aorta, podem chegar com angina, infarto, por compressão, distorção de uma artéria coronária, normalmente a artéria coronária direita. Né? Os pacientes com aneurisma de aorta torácica ascendente muito grande, com diâmetro muito aumentado, pode ter uma compressão da via cava superior, então pode chegar com uma síndrome like, uma síndrome de via cava superior like, como se fosse um tumor, né? Então, a apresentação clínica é extremamente variável. Na maioria das vezes, essa apresentação clínica ela não existe. Os pacientes são assintomáticos, mas eventualmente nós podemos ter essa apresentação clínica por complicações, por compressão de estruturas adjacentes. Os aneurismas, eles aumentam em média de 3 a 5 milímetros por ano, que eu chamei de 0,3 a 0,5, 0,6 centímetros por ano, tá certo? Essa é uma velocidade média de crescimento dos aneurismas de aorta torácica. Existem alguns fatores de risco para a expansão mais rápida, para uma velocidade de crescimento mais rápida. E, de longe, o principal fator de risco para que o aneurisma de aorta torácica cresça mais do que meio centímetro por ano, mais do que 5 milímetros por ano, é o tamanho do aneurisma. Aneurismas com mais de 6 centímetros têm um aumento brutal na velocidade de crescimento. Então, o aneurisma, você já sabe, o aneurisma tem lá de menos que 6 centímetros, você espera um aneurisma que vai crescendo aí 3, 5 milímetros no máximo por ano. Então, você consegue imaginar qual é o diâmetro. Então, você vai controlando os fatores de risco, controlando a hipertensão, controlando o desenvolvimento da aterosclerose, e você reduz essa velocidade de crescimento. Você joga o tratamento cirúrgico mais para frente. Prepara melhor clinicamente o paciente. Quando o aneurisma atinge mais de 6 centímetros, a velocidade de crescimento aumenta muito. Dobra, triplica essa velocidade de crescimento. Então, você não pode deixar, porque esse aneurisma vai romper, tá certo? Então, você tem que tratar cirurgicamente, ou com cirurgia convencional, ou com cirurgia percutânea. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Outro fator de risco, tá, para velocidade de crescimento mais rápida são os aneurismas de aorta torácica descendente. Os aneurismas de aorta torácica descendente têm uma velocidade média de crescimento um pouco acima
da velocidade média de crescimento geral dos aneurismas de aorta torácica. Outro ponto importante é a presença de trombos. Já comentamos que isso não é tão comum nos aneurismas de aorta torácica, é mais comum nos aneurismas de aorta abdominal. Mas a presença de trombos acaba sendo um fator de risco para que esse aneurisma de aorta torácica cresça mais do que 0,5 centímetro por ano, que tenha uma velocidade de crescimento maior. Então, você tem que estar sempre muito atento a esses pacientes, seguindo no ambulatório, seguindo no consultório, se ele tem esses fatores de risco. Se é um aneurisma que já está se aproximando de 6 centímetros, se é um aneurisma de aorta torácica descendente, se é um aneurisma que você mostra na angiotomografia com reconstrução tridimensional, como esse aqui, a presença de muitas placas, de aterosclerose e até sinais de trombos na parede da aorta, você sabe que esse aneurisma vai crescer mais rapidamente. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado, você vai indicar a cirurgia mais precocemente. E por que existe essa preocupação tão grande com o diâmetro do aneurisma? Primeiro, porque ele vai ter uma chance muito aumentada de rotura. Então, você tem uma chance de rotura anual de menos de 2 centímetros para os aneurismas com menos de 5 centímetros e uma chance que ultrapassa 10% para os aneurismas com mais de 6 centímetros. É por isso que o aneurisma com mais de 5,5 a 6 centímetros vai para tratamento cirúrgico. Ponto final, mesmo que seja assintomático. Os aneurismas que têm uma velocidade de crescimento acima de 0,5 centímetro por ano vai para tratamento cirúrgico, mesmo que tenha menos de 6 centímetros. Mas os aneurismas que têm alguma complicação, seja ela qual for, daquelas que a gente já destacou, também vão para tratamento cirúrgico, mesmo que tenham menos de 6 centímetros. Ok? Compreenderam isso aí? Não ficou nenhuma dúvida? Ok. E o risco de rotura, ele aumenta, não é parece, ele aumenta abruptamente à medida que o aneurisma alcança 6 centímetros de diâmetro. Ponto. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Na grande maioria das vezes, o diagnóstico de aneurisma de aorta torácica é incidental. Por quê? Porque ele é assintomático. Então, o paciente vai fazer um exame de imagem qualquer e descobre que tem um aneurisma de aorta torácica. E aí você vai investigar com uma radiografia de tórax, com uma angiotomografia, com uma ecocardiografia e, eventualmente, ressonância magnética, para poder caracterizar bem o diâmetro do aneurisma, para poder caracterizar bem a sua localização e aonde ele é mais dilatado, é onde ele começou, onde ele iniciou, a extensão desse aneurisma e a presença de complicações, como presença de trombos, ou sinais de delaminação, de dissecção na parede do aneurisma. Então, esses exames de imagem servem para que você consiga caracterizar muito bem todo o quadro que esse paciente tem. Então, você começa com um ecocardiograma, o ecocardiograma transtorácico, dificilmente você vai precisar de um ecocardiograma transofágico para avaliação de aneurisma, mesmo que seja um aneurisma de arco aórtico, que você já sabe que o ecocardiograma transtorácico vê muito bem a aorta torácica ascendente, vê o início da aorta torácica descendente, vê muito mal o arco aórtico e vê mal a aorta torácica descendente. Se você precisar de uma complementação, ou se o aneurisma é de arco ou aneurisma de aorta torácica descendente, normalmente você não vai precisar fazer o eco transesofágico para ver a aorta torácica descendente, mas você vai pedir um exame de imagem, que é a angiotomografia, que vem se tornando um exame de escolha, um exame padrão ouro para investigação e preparo da alternativa terapêutica dos pacientes com aneurisma de aorta. Eventualmente, você pode ter uma radiografia de tórax que chame a sua atenção, e deve chamar a atenção. Essa radiografia de tórax, nós temos um alargamento do mediastino. O mediastino que é bem mais largo que os corpos vertebrais, que tem quase o diâmetro do coração, quase o diâmetro transverso do coração. Então, esse mediastino alargado tem que chamar a sua atenção, tá certo? E você tem que investigar isso aqui com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de cautela. Então, um botão aórtico proeminente, tá? Mediastino alargado, você tem que investigar isso com mais cuidado. Raramente vocês vão pegar uma radiografia tão feliz quanto essa, mostrando uma dilatação importante do arco aórtico, tá certo? Tem dilatação aqui, um pouquinho da aorta ascendente, mas é eminentemente do arco aórtico e do início da aorta torácica descendente. Olha a aorta toda dilatada, com cálcio na sua parede, calcificada, tá certo? Olha aqui a traqueia desviada, lembra que o aneurisma de aorta torácica que pegue o arco aórtico, ele desloca a traqueia, ele desloca o esôfago, pode produzir disfagia, pode produzir alteração, quadro de desconforto respiratório.
tá certo? Que ele pode produzir quadro de disfonia, de rouquidão, porque ele pode comprometer aqui o vago, o laringeu recorrente. Então, essa é uma radiografia muito feliz, ela te deu o diagnóstico, tá? Mas isso é exceção. Normalmente você vai achar um mediastino um pouco alargado, e achou o mediastino um pouco alargado, investiga, tá certo? Pede algum outro exame de imagem que tenha uma sensibilidade maior do que a radiografia, uma sensibilidade baixa, uma especificidade baixa, e ela não caracteriza tudo aquilo que você precisa saber de um aneurisma, tá certo? É por isso que a angiotomografia acabou se colocando, e hoje, possivelmente, a próxima diretriz já vai trazer a angiotomografia como exame de escolha para avaliação e acompanhamento dos aneurismas de aorta torácica, porque é um exame que tem boa sensibilidade, boa especificidade e caracteriza muito bem todo o aneurisma. O ecocardiograma transtorácico, ele pode visualizar muito bem os aneurismas de aorta torácica ascendente, ele vai dizer se você tem sinais de formação de trombos, o grau de calcificação na parede da aorta ascendente, vai dizer se você tem insuficiência aórtica associada ou não, sobretudo quando é um aneurisma que pega a raiz da aorta, mas ele não vê bem arco e ele não vê bem aorta torácica descendente mais baixa. Então é exame incompleto, né? Você pode ter, lembra que você pode ter doença em mais de um segmento da aorta. Então você tem, no caso da avaliação do aneurisma de aorta torácica, você tem que avaliar toda a aorta torácica do paciente, desde do plano acima da válvula aórtica até a aorta torácica descendente e encontrar o diafragma, certo? A angiotomografia vem se estabelecendo como exame de escolha, porque você consegue fazer uma avaliação de todo o segmento da aorta. Você vê a aorta torácica ascendente, você vê o arco aórtico, você vê a aorta torácica descendente e você vê sinais de complicação, como aqui, ó, rotura do aneurisma. Por quê? Porque você tem sangue fora, tá, da aorta do paciente. Ó, no exame contrastado, o sangue está saindo daqui, da emergência, tá, da transição da aorta torácica ascendente para o arco aórtico. Tá certo? Então, é um aneurisma complicado. É um aneurisma que provavelmente tem mais de 6 centímetros de diâmetro e que rompeu. Pode ser uma rotura parcial, pode ser uma rotura bem delimitada, mas se você olhar com cuidado aqui, ó, essa tomografia, nesse corte, você tem esse velamento aqui, você tem essa densidade, que é a densidade de sangue na pleura esquerda. Então, esse aneurisma de aorta torácica está roto, isso é uma emergência, tá? Das complicações da evolução natural dos aneurismas de aorta torácica, tá certo? E a angiotomografia, ela consegue te dar todas as informações, como o diâmetro exato do aneurisma, como esse aneurisma gigante de aorta torácica ascendente. Ele consegue dizer para você se você tem trombos, se você tem calcificação da parede da aorta, se você tem compressão de estruturas adjacentes, se você tem sinais de delaminação, de dissecção desse aneurisma de aorta. Então, ele te dá toda a extensão do aneurisma, que segmentos da aorta são acometidos. Então, ele te dá uma visão muito boa em todas as informações que o cirurgião vai precisar saber para programar o tratamento. Nesse caso aqui, nós temos um aneurisma que pega desde o arco aórtico e caminha para a aorta torácica descendente. Olha aqui, é um aneurisma grande, com trombo no seu interior, tá certo? Com muita calcificação e que está querendo romper. Tá? Então, a informação que a angiotomografia traz para a programação da cirurgia é muito grande. E mais recentemente, com a angiotomografia de construção tridimensional, ela vem com uma qualidade de imagem muito próxima, se não já não é igual à da angiorressonância. Então, é um exame mais fácil de ser feito que a angiorressonância, é mais rápido, mais barato, né? E você tem informações como essa aqui. Você tem todo o desenho da aorta do paciente, você vê o diâmetro em cada segmento, você vê se tem calcificação, placas de aterosclerose, o grau de tortuosidade das artérias, né? Compressão de estruturas adjacentes, ou seja, são informações importantes para o planejamento terapêutico, tá? Para o tratamento que você vai dar para esse paciente. Então, é uma coisa extremamente interessante, né? Esses exames tridimensionais, seja a angiotomografia, seja a angiorressonância, tá certo? Muito bem. Você faz o diagnóstico do aneurisma, né? Você faz essa avaliação e, obviamente, se não tiver um aneurisma tão grande como esse, você vai fazer o acompanhamento desse aneurisma. Então, você vai repetir a tomografia, a angiotomografia, a cada 6 meses ou a cada 1 ano. À medida que o aneurisma se aproxima de 6 centímetros, esse acompanhamento é mais precoce, porque sabe que esse aneurisma pode romper. E aí você não vai deixar com que ele tenha mais de 6 centímetros sem indicar
o tratamento cirúrgico para esse paciente. Como é que nós fazemos o tratamento dos aneurismas? Enquanto eles forem assintomáticos, desde que já tenham sido diagnosticados, enquanto eles não atingirem 6 centímetros de diâmetro, você acompanha clinicamente e controla os fatores de risco. Então, você vai controlar a aterosclerose, a dislipidemia, vai cessar o tabagismo, vai associar a atividade física, controlar a hipertensão, né, controlar melhor o diabetes, controlar todos os fatores de risco para diminuir a velocidade de progressão da doença aterosclerótica, para diminuir a velocidade de crescimento do aneurisma. Tá certo? E, eventualmente, você pode fazer com que esse aneurisma se estabilize e o paciente não precise operar. Né? Nos casos em que nós tivemos aneurismas com mais de 6 centímetros de diâmetro, mesmo assintomáticos, ou aneurismas com alguma complicação, aquelas que nós destacamos, mesmo que com menos centímetros de diâmetro, nós indicamos o tratamento cirúrgico, que na grande maioria das vezes hoje, para a aorta torácica descendente é endovascular, e para a aorta torácica ascendente arco aórtico é com cirurgia convencional. E o princípio do tratamento cirúrgico é ressecar e substituir todo o segmento aórtico doente. Então, substituir o arco aórtico, a aorta ascendente, a aorta descendente, que tiver doente. Então, esse é o princípio, né? Para que você não tenha dilatação num ponto além daquele que você tratou, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês a visão do cirurgião, tá certo? Olha o mediastino do paciente. Isso aqui é o mediastino na imagem radiológica. Olha a aorta torácica extremamente dilatada, com um diâmetro muito próximo do que é o coração. Esse é um aneurisma de aorta torácica ascendente, com quase 8 centímetros de diâmetro. A parede da aorta é muito fina, muito delgada, que a gente nem encosta na aorta, que é uma chance muito grande de ela romper antes de você estar com o paciente canulado para colocá-lo em circulação extracorpórea, tá certo? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses casos, com esses pacientes, que você tem uma chance muito grande de o aneurisma romper na sua mão, tá? Então olha aqui o que acontece com o aneurisma de aorta torácica ascendente. Hoje em dia, o princípio do tratamento cirúrgico, basicamente, os aneurismas de aorta torácica descendente são tratados por via endovascular. Então, as endopróteses são feitas a partir de punção ou dissecção de artéria femoral, são colocadas para tratar femoral, ilíaca, toda a aorta torácica abdominal, a aorta abdominal, a aorta torácica descendente, e você consegue tratar todo o segmento da aorta que estiver doente. Obviamente, tá? Você tem que ter uma anatomia favorável das artérias ilíacas, que não pode estar muito distorcidas, não pode ter placas muito grandes, senão você vai ter que angioplastar primeiro essas artérias para poder passar com o fio guia e com a prótese aqui, para poder soltar a prótese na área dilatada. A preferência pelo tratamento endovascular é porque ele tem menor morbidade, menor mortalidade e melhor resultado a médio e longo prazo. É por isso que o vascular é cerca de 2 vezes mais comum no Brasil do que a cirurgia convencional, certo? Até mesmo porque, lembra que a velocidade de crescimento dos aneurismas de aorta torácica descendente é um pouquinho maior. Então, você adianta o tratamento, tá? O tempo de segmento, de acompanhamento dos aneurismas de aorta torácica descendente é menor, ok? Alguma dúvida, pessoal, dessa primeira parte da nossa aula, em que a gente comentou um pouquinho aqui sobre os aneurismas de aorta torácica? Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi muito rápido? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Ótimo. Muito bem. Então, nós vamos para a segunda parte da nossa discussão de hoje, falar dentro do contexto, dentro do capítulo de síndromes aórticas agudas, nós vamos falar da dissecção aguda de aorta. E, por definição, a dissecção aguda de aorta, ela pode ser definida como uma delaminação da camada média da aorta, ocasionada pelo influxo de sangue através de orifício de entrada da camada íntima, criando, então, uma falsa luz de extensão variável ao longo da aorta. Então, para que haja dissecção aguda de aorta, primeiro, tem que ter um ponto que nós chamamos de orifício de entrada, que é uma rasgadura da camada íntima da aorta. Ponto. Essa rasgadura da camada íntima da aorta vai permitir que o sangue saia da camada íntima e fique aqui na camada média da aorta, nessa delaminação que se deu no meio da camada média. Parte da camada média está aqui acolada à íntima e parte da camada média está aqui acolada à adventícia. Isso nós chamamos de falsa luz.
À medida que o sangue vai passando pela camada íntima, ele vai aumentando progressivamente essa falsa luz, vai aumentando a lâmina de dissecção. Então, essa é a definição de dissecção aguda de aorta. Para ter dissecção aguda de aorta, precisa ter orifício de entrada, rasgadura da camada íntima, precisa ter falsa luz, que pode ter uma extensão extremamente variável, pode ser mais extensa, menos extensa, não interessa. Então, toda vez que falar em dissecção aguda de aorta, você vai ter que dizer aonde está o orifício de entrada, portanto, onde está a rasgadura da camada íntima, e você vai ter que dizer se tem flap ou não. Flap é isso aqui, ó. Se tem a presença da luz falsa ou não, certo? Essa é a definição de dissecção aguda de aorta. E aí você vai ter que dar a extensão, da mesma forma que você diz a extensão do aneurisma, você tem que dar a extensão da dissecção aguda de aorta. Ponto final. É assim que você dá o diagnóstico. Não basta dizer que tem a dissecção, tem que dizer aonde está o orifício de entrada, se ele está na aorta torácica ascendente, se ele está no arco aórtico, se ele está na aorta torácica descendente. Você tem que dar a extensão da falsa luz e confirmar a presença desse flap, que é essa delaminação, certo? Que separa a luz verdadeira da luz falsa, que normalmente tem diâmetro maior que a luz verdadeira. A dissecção aguda de aorta é uma condição potencialmente catastrófica, é uma emergência médica, cujo diagnóstico precoce e acurado e eficaz são fundamentais para a sobrevida do paciente. Por que a gente fala isso? Porque nós temos a mortalidade da dissecção aguda de aorta é cerca de 1% por hora nas primeiras 48 horas após a dissecção. Isso significa que metade dos pacientes vão estar mortos em 48 horas. E, a despeito de toda a evolução, a despeito da melhora dos métodos diagnósticos, dos métodos terapêuticos, a despeito do desenvolvimento do tratamento percutâneo para as dissecções de aorta torácica descendente, a mortalidade da dissecção aguda de aorta continua entre 25% e 30%. Foi criado um registro internacional de dissecção aguda de aorta, certo? Esse registro, para não só notificar os casos, mostrar os resultados de cada serviço, de cada estado, de cada país, padronizar o tratamento, padronizar os métodos diagnósticos, dar um suporte maior do que as diretrizes dão, tá certo? E se notou uma redução importante da mortalidade da dissecção aguda de aorta nas últimas 2 décadas. A despeito disso, a mortalidade ainda chega a 30%. Então, é uma condição clínica, é uma emergência cardiovascular de altíssima letalidade. O diagnóstico tem que ser precoce e a intervenção também. Por quê? Porque a mortalidade é de 1% por hora nas primeiras 48 horas. Se você demorar para fazer o diagnóstico 12 horas, já perdeu muitos pacientes. Então, o diagnóstico tem que ser precoce e tem que fazer parte aí do seu arsenal de hipóteses diagnósticas quando você estiver trabalhando no pronto-socorro, quando você for um cardiologista, cirurgião cardiovascular, hemodinamicista, e pegar um paciente com dor torácica. Né? Você vai ter que estabelecer o diagnóstico diferencial e afastar de início aquelas condições que impõem maior risco de morte para os seus pacientes, certo? A incidência da dissecção aguda de aorta é de 2,5 a 3,5 casos novos para cada grupo de 100 mil habitantes por ano. A idade média de diagnóstico também é na 6ª década de vida, ao redor de 65 anos de idade, e ele também é mais comum no sexo masculino que no sexo feminino, na proporção de 2:1, certo? Na caracterização da dissecção aguda de aorta, você necessariamente tem que dizer aonde está o orifício de entrada. Isso é fundamental, porque isso dá o prognóstico do paciente, isso indica se o seu procedimento é um procedimento de emergência, é um procedimento de urgência, isso indica que tipo de procedimento terapêutico você vai fazer para resolver, se cirurgia convencional ou se tratamento percutâneo na hemodinâmica, com endoprótese. Então, na caracterização da dissecção aguda de aorta, vocês têm sempre que dizer aonde está o orifício de entrada. E, normalmente, o orifício de entrada está na aorta ascendente. Normalmente, o orifício de entrada está aqui na borda lateral direita, mais ou menos 2 a 4 centímetros acima do plano valvar aórtico. E por que normalmente o orifício de entrada está aqui na borda lateral direita? Alguém sabe dizer? Alguém quer arriscar? Ninguém? Por uma questão funcional, por uma questão de cisalhamento, né? Olha como a aorta ela é inclinada e o fluxo do ventrículo esquerdo passa pela válvula aórtica e bate
na parede anterolateral da aorta ascendente. Maior atrito. Então, esse é o ponto de maior cisalhamento. Então, por isso que, normalmente, os orifícios de entrada da dissecção estão localizados na aorta ascendente, na borda anterolateral direita. Em cerca de 25% dos casos, o orifício de entrada está aqui, ó, na aorta torácica descendente, a partir da emergência da subclave esquerda. E a falsa luz, normalmente, ela tem uma progressão distal. Raramente, a progressão da falsa luz é proximal, a partir do orifício de entrada. Tá? E em cerca de 10% dos casos, graças a Deus, apenas em 10% dos casos, o orifício de entrada está no arco aórtico. E aí é uma dificuldade. O diagnóstico é mais difícil, o tratamento é mais difícil, o resultado é muito pior. Tá certo? Muito bem. Então, do ponto de vista epidemiológico, de caracterização da dissecção aguda de aorta, da posição do orifício de entrada, é isso que nós temos mais frequentemente. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos em frente. Então, quais são os fatores de risco para a dissecção aguda de aorta? Na dissecção aguda de aorta, nós temos um processo que é chamado de degeneração da camada média da aorta, de forma mais aguda e mais intensa do que aquele que acontece no aneurisma de aorta. E o principal fator de risco para isso é a hipertensão arterial sistêmica. Então, nós temos a aterosclerose caminhando junto com o aneurisma de aorta, a hipertensão caminhando junto com a dissecção aguda de aorta, certo? A idade, assim como nos aneurismas, é também um fator de risco. Então, a idade acima de 60 anos, onde normalmente vocês fazem o diagnóstico de dissecção aguda de aorta. Doenças do tecido conectivo, como doença de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, aumentam muito o risco por essa degeneração do tecido conectivo de dissecção aguda de aorta. E em pacientes muito mais jovens, pacientes com 20, 30 anos de idade, normalmente com essa síndrome, acaba apresentando esse tipo de complicação, tá certo? Então, são fatores de risco importantes, são pacientes que têm que ser sempre acompanhados de forma um pouquinho mais agressiva e mais frequente. Outros fatores de risco que nós podemos ter para a dissecção aguda de aorta são o sexo masculino, aneurismas de aorta pré-existente, lembra? Os aneurismas com mais de 6 centímetros de diâmetro podem romper, podem dissecar. Algumas cardiopatias congênitas, como por exemplo a coarctação de aorta, onde há um estreitamento da aorta torácica descendente no istmo da aorta, logo ali após a emergência da subclave esquerda, onde você tem o canal arterial. Tá certo? Então, a coarctação de aorta, como o fluxo sanguíneo fica muito cisalhado ali, fica muito turbulento, você tem uma chance aumentada de ter uma rotura da camada íntima da aorta. Portanto, o orifício de entrada está localizado bem ali, no istmo da aorta, na área de coarctação. Tá? Outras cardiopatias congênitas, como a valvórtica biscúspide, porque há uma diminuição da área valvar aórtica, o fluxo fica mais turbilhonado, o cisalhamento aumenta, então, normalmente, os pacientes têm dissecção de aorta ascendente. Quando eu falo de dissecção de aorta ascendente, eu estou dizendo que o orifício de entrada está na aorta torácica ascendente. Pacientes com cirurgia cardíaca prévia, sobretudo as cirurgias em que houve circulação extracorpórea, canulação da aorta, aquele é um ponto de fraqueza da parede da aorta. Também é um ponto em que há maior facilidade para a ocorrência de dissecção aguda de aorta. Pacientes que fazem uso de drogas estimulantes, sobretudo os estimulantes adrenérgicos, como cocaína, tem, por conta dos picos hipertensivos que eles desenvolvem, uma chance aumentada de terem dissecção aguda de aorta. Então, também é um fator de risco para o desenvolvimento de dissecção aguda de aorta. E qual é a apresentação clínica? Qual é o quadro clínico do paciente que tem dissecção aguda de aorta? A dissecção aguda de aorta sempre, quase sempre é sintomática. O aneurisma, em boa parte das vezes, ele é assintomático. O quadro clínico pode ser morte súbita. Então, normalmente, a dissecção aguda de aorta está acompanhada de insuficiência aórtica aguda, de rotura da aorta ascendente, rotura de arco aórtico, rotura de aorta descendente, um choque hipovolêmico, tá certo? A dissecção aguda de aorta que leve a um infarto agudo do miocárdio, que leve a um acidente vascular cerebral isquêmico, tá certo? Por desinserção da coronária ou do tronco braquicefálico ou da carótida esquerda, por progressão da falsa luz. Então, a falsa luz caminha, a falsa luz progride e ela acaba ocluindo, desinserindo o tronco braquicefálico, a carótida esquerda, a subclave esquerda, o tronco celíaco, a artéria renal esquerda, a artéria femoral esquerda. E isso
pode levar o paciente a ter um quadro de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral isquêmico, de insuficiência renal aguda, de isquemia mesentérica, de isquemia de membro inferior, tudo isso por conta da progressão da falsa luz. E esses ramos arteriais passam a sair da falsa luz e levam os pacientes a esse quadro clínico. Mas, de uma forma geral, a dissecção aguda de aorta ela é marcada por dor torácica, diagnóstico diferencial da dor torácica. Uma dor torácica intensa, muitas vezes caracterizada como a dor mais intensa que o paciente já sentiu na vida, uma dor em rasgadura, não é uma dor em aperto, nem em peso, como no infarto agudo do miocárdio. O paciente sente como se ele estivesse sendo rasgado por dentro. É uma dor de início súbito, que não tem fator desencadeante, nem fator de melhora reconhecido pelo paciente, ao contrário da angina, que melhora com repouso. É uma dor de caráter migratório, então é aquela dor que começa, por exemplo, na parede torácica anterior, que progride para a região cervical, que progride para o dorso, que progride para a região abdominal. Esse caráter migratório denota clinicamente que a lâmina de dissecção está progredindo, que a dissecção está aumentando. Quanto mais progride a lâmina de dissecção, maior a chance de rotura, maior a chance de desinserção de um ramo arterial importante, maior a mortalidade. Então, o paciente no pronto-socorro com dor torácica, você imaginou que é uma dissecção aguda de aorta, você tem que começar a controlar a hipertensão desse paciente com medicação endovenosa e tem que dar muita medicação analgésica, inclusive opioide. Por quê? Ele não pode ter dor, porque dor causa liberação adrenérgica e liberação adrenérgica aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial, aumenta a progressão da falsa luz, aumenta a lâmina de dissecção, aumenta a mortalidade desses pacientes. O paciente com dissecção aguda de aorta no pronto-socorro, ele não pode estar com dor e ele não pode ficar hipertenso, mas desconfiem dos pacientes com dissecção aguda de aorta que estejam hipotensos. Você pode estar frente a uma complicação aí grave, você pode estar frente a um tamponamento cardíaco por dissecção de aorta torácica ascendente que desinseriu a válvula aórtica, você pode estar frente a um paciente com insuficiência aórtica aguda, por dissecção, onde o orifício de entrada está na aorta torácica ascendente. Você pode estar frente a um paciente com aneurisma de aorta torácica descendente, roto, tá certo? Então, muito cuidado, né, com o paciente com dissecção aguda de aorta no pronto-socorro que está hipotenso. De longe, a principal manifestação clínica é a dor. À medida que a falsa luz progride, né, você não controlou a hipertensão, não controlou a dor, o paciente ainda está com dor, está hipertenso, ele começa a ter sinais de oclusão dos ramos da aorta. Então, se você tiver uma oclusão do tronco braquicefálico ou da carótida esquerda, ele pode evoluir com acidente vascular cerebral isquêmico. Isso acontece em 6% dos pacientes com dissecções da aorta ascendente e ou do arco aórtico. Então, aquela dissecção que começou na aorta ascendente e progrediu até o arco aórtico, ou que começou no arco aórtico, ou, mais raramente, começou na aorta torácica descendente e seguiu retrogradamente pegando o arco aórtico. Os pacientes com dissecção de aorta torácica descendente podem chegar paraplégicos no ponto-socorro. Então, uma incidência que não é pequena, 19%, 20% dos pacientes por oclusão da artéria espinhal. Pode chegar com quadro de paraplegia e você ter que intervir rapidamente para reverter isso aí, para garantir que a luz verdadeira é que vá suprir esse ramo, que quando esse ramo estiver na luz falsa, ele para de receber sangue arterializado. Então não tem jeito. Você tem que corrigir o orifício de entrada. O princípio cirúrgico do tratamento da dissecção aguda de aorta é sempre localizar o orifício de entrada. Localizou, excluir o orifício de entrada para que pare de se alimentar na falsa luz com sangue. E aí trocar esse segmento da aorta ou revesti-lo internamente, excluindo o orifício de entrada, excluindo a luz falsa do sangue arterial do paciente. Esse é o princípio do tratamento. Tem que achar o orifício de entrada. Ok? Nós podemos ter quadro de isquemia mesentérica, nós podemos ter quadro de isquemia dos membros inferiores, né? Então o paciente pode chegar no pronto-socorro e você imaginar uma oclusão arterial aguda de membro inferior. Mas não é uma arritmia cardíaca, a fibrilação atrial do paciente com estenose mitral que está chuveirando o paciente de êmbolo, né? É uma dissecção aguda de aorta que desinseriu a artéria femoral esquerda dele. Então, sempre muito cuidado, tá? Na avaliação clínica desses pacientes, na propedêutica, vocês podem encontrar assimetria de pulso, principalmente nas dissecções de aorta ascendente, nas dissecções de arco aórtico. Tá? Então, palpem todos os pulsos desse paciente, sempre de forma simétrica. Palpe carótida de um lado do outro, axilar de um lado do outro, braquial,
radial, lunar de um lado do outro, femoral de um lado do outro, poplíteo de um lado do outro, e aí você consegue ver onde está a sua lâmina de dissecção, certo? Os pacientes podem chegar oligúricos no pronto-socorro, né? Então, aí 5 a 8% dos pacientes com aneurisma de aorta torácica descendente evolui com isquemia renal. Por quê? Porque a artéria renal passa a sair da luz falsa, foi desinserida da luz verdadeira. Então, o órgão entra em isquemia. Então, a apresentação clínica que vocês podem encontrar da dissecção aguda de aorta é extremamente variável. Agora, existem algumas complicações que impõem um risco iminente de morte. Então, o paciente que chega com dissecção aguda de aorta ascendente, com desinserção da válvula aórtica, que chega com insuficiência aórtica aguda, e você pega isso na propedêutica pela presença de um sopro diastólico, pode chegar com insuficiência cardíaca aguda, choque cardiogênico, síncope e morte. Então, você tem que fazer esse diagnóstico muito precocemente e encaminhar para o tratamento, que é a cirurgia convencional. Ponto final. Não dá para você brincar com esse tipo de paciente. O paciente com dissecção aguda de aorta pode chegar com infarto agudo do miocárdio. O infarto, normalmente, do coronário direito. É infarto que causa um supra-desnivelamento de segmento ST de parede inferior, D2, D3, AVF. Por quê? Normalmente, a lâmina de dissecção está localizada na aorta torácica ascendente, na borda anterolateral direita, a 2 a 4 centímetros acima do eixo da coronária direita. O paciente pode chegar em choque cardiogênico franco, em choque hipovolêmico, em choque hemorrágico, né? Ou pode chegar com um choque cardiogênico por tamponamento cardíaco. Então, as dissecções agudas de aorta, rotas, que normalmente são dissecções de aorta torácica descendente, certo? Você pode ter toda a volemia ali jogada para o interior da pleura esquerda. O indivíduo pode chegar em choque. Paciente com tamponamento cardíaco, dissecção aguda de aorta torácica ascendente. Tá? Você também tem que resolver essa situação. Você não vai funcionar no pronto-socorro, senão você sanguina o paciente. Tá? Você vai encaminhar para a cirurgia, para o tratamento cirúrgico definitivo e a correção, a eliminação do orifício de entrada, né? Deixar que a falsa luz passe, fazer com que a falsa luz deixe de ser alimentada pela luz, pelo sangue da luz verdadeira. Né? Então, a evolução do paciente com dissecção aguda de aorta, nós já comentamos, de 1 a 2% de morte por hora nas primeiras 24 a 48 horas. Então, depende muito se tem complicação mecânica associada ou não. Leia-se insuficiência aórtica, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, rotura. Então, isso aumenta o risco de morte, a letalidade da doença. Né? Porque a mortalidade ultrapassa 20% com facilidade nas primeiras 24 horas. Se você não fizer nada, 50% em 48 horas e 70% em uma semana. Então, é uma doença com uma letalidade muito grande. Na caracterização do diagnóstico de dissecção aguda de aorta, quando você chamar um especialista, ele vai perguntar aonde está o orifício de entrada. Aonde a aorta está rasgada. Porque o orifício de entrada é que vai determinar qual é a conduta que esse especialista vai tomar. Porque, na grande maioria das vezes, nós já comentamos, o orifício de entrada está aqui, na aorta ascendente, logo acima do ósseo da coronária. E quem é especialista sabe, bom, se o orifício de entrada está aqui, eu posso ter infarto, eu posso ter insuficiência aórtica, eu posso ter tamponamento cardíaco, e eventualmente eu posso ter rotura. Não é tão comum, normalmente a rotura é mais para as dissecções de aorta torácica descendente. Né? Se eu tenho... que eu tenho que dizer qual é a extensão da minha lâmina de dissecção da falsa luz, se ela pega o arco ou não. Por quê? Se ela pega o arco, ou se o orifício de entrada está no arco, a chance de eu ter uma complicação com o sistema nervoso central aumenta, a chance de um acidente vascular cerebral isquêmico aumenta. Se ele sabe que o orifício de entrada está na aorta torácica descendente após a emergência da subclave esquerda, ele sabe que a chance de ruptura aumenta. Que é tanto o aneurisma quanto as dissecções de aorta torácica descendente tem uma propensão maior à ruptura, certo? Por isso que sempre o especialista vai perguntar onde está o orifício de entrada. Porque se o orifício de entrada estiver na aorta torácica descendente, o tratamento, a princípio, sempre é percutâneo, sempre é na hemodinâmica, a não ser que haja alguma contraindicação ou dificuldade técnica para você fazer o tratamento percutâneo. Se você diz que o orifício de entrada está na aorta ascendente, o tratamento é cirúrgico convencional, bem como se o orifício de entrada está no arco aórtico.
por isso que o especialista sempre pergunta onde está o orifício de entrada. A lâmina de dissecção pega o arco aórtico ou não? Com isso, ele já está preparado para entrar, seja via hemodinâmica ou seja via cirurgia convencional, para tratar esse paciente. Eu coloquei aqui essas classificações que eu acho que nem são tão importantes para vocês nessa fase, só para vocês saberem que existe uma classificação que é anatômica, chamada de Stanford, né, em que se classifica as dissecções como tipo A ou tipo B. Se ela comete a aorta ascendente, ela é do tipo A. Mas veja, ela pode começar na aorta ascendente e terminar antes do arco aórtico, ou pode começar na aorta ascendente, a rasgadura, o orifício de entrada, e seguir pelo arco e seguir pela aorta torácica descendente, que ela também vai ser do tipo A. A mortalidade, a letalidade dessa dissecção é muito superior à letalidade dessa aqui, né? Então, é uma classificação que, funcionalmente, do ponto de vista do prognóstico, ela não é tão boa assim. E as dissecções do tipo B são aquelas que pegam a aorta torácica descendente. Olha aqui, ó. Mas essa dissecção aqui, que pega a aorta torácica descendente e a aorta abdominal, tem uma mortalidade muito maior do que essa aqui que está restrita à aorta torácica descendente só. Não pega a aorta abdominal. Então, é uma classificação que é anatômica, mas ela, do ponto de vista funcional e prognóstico, ela não é tão boa. Nós usamos a classificação de DeBakey, que chama de dissecção do tipo 1, aquela que começa o orifício de entrada aqui na aorta ascendente, pega o arco aórtico e segue pela aorta descendente. Então, você sabe que é uma dissecção grave. Uma dissecção do tipo 2 é aquela que começa na aorta ascendente e está restrita à aorta ascendente. E dissecção do tipo 3 é aquela que começa na aorta torácica descendente. 3A se pega só o tórax, 3B se pega o tórax e o abdômen, são chamados tóraco-abdominais. Certo? Então, essa é uma classificação bem mais funcional, mas mesmo assim, se você tiver uma dissecção retrógrada, nenhuma das duas classificações pega, né? Aqui, o orifício de entrada na aorta torácica descendente, mas com a progressão da falsa luz anterogradamente, né, em direção à aorta proximal. Você não consegue classificar, e aí é muito difícil, né, que você entra como se fosse uma dissecção de aorta ascendente e não encontra o orifício de entrada. Faz parada circulatória total e não encontra o orifício de entrada aqui no arco. O orifício de entrada está na aorta torácica descendente, tá? E aí você trata como endoprótese, mas é uma endoprótese anterógrada, tá? Da aorta para baixo, né? E não da femoral para cima, ok? Muito bem, né? Só uma subdivisão do que a gente já comentou de 3A e 3B das dissecções de aorta torácica descendente. Então, o diagnóstico é eminentemente baseado no quadro clínico, nas alterações semiológicas, na propedêutica, que a gente já destacou, sobretudo a simetria de pulso, os sinais de choque, as alterações da ausculta, a depender das complicações que você tiver como decorrência da dissecção aguda de aorta, e na propedêutica da armada, os exames de imagem, tá? Todo paciente com suspeita de dissecção vai ganhar uma radiografia de tórax. É um exame barato, de alta disponibilidade, mas sensibilidade muito baixa, especificidade muito baixa. Na verdade, o exame de escolha para avaliação na fase aguda, na emergência, é o ecocardiograma. Tá? Normalmente, sempre se começa com o ecocardiograma transtorácico, com a mesma restrição que vocês têm para os aneurismas de aorta. Tá? Então, a dissecção que pegue a aorta torácica ascendente, uma sensibilidade bem maior, mas se o orifício de entrada estiver no arco aórtico ou na aorta torácica descendente, ele não vai visualizar bem. Se o paciente estiver estável, do ponto de vista hemodinâmico, você pode encaminhar esse paciente para a angiotomografia, que dá as informações da lâmina de dissecção, da extensão da dissecção, de onde está o orifício de entrada, da presença de complicações. Mas se o paciente estiver instável e você quiser saber onde está o orifício de entrada, você vai complementar o eco transtorácico com o eco transesofágico, que é um exame mais rápido, não usa contraste, ele é examinador dependente, então isso é uma limitação do seu exame, mas você ganha tempo já para encaminhar esse paciente para o tratamento de escolha. Se o paciente estiver estável hemodinamicamente, você vai fazer uma angiotomografia, é o exame padrão ouro, você caracteriza bem, da mesma forma que caracteriza o aneurisma, caracteriza muito bem a dissecção. Tá? Angiorressonância, dificilmente você vai fazer isso para a dissecção aguda de aorta, sempre uma situação de emergência ou urgência. Então, isso é descrito nos livros, mas na prática ninguém usa. Tá? Ninguém pede angiorressonância para esses pacientes.
A radiografia de tórax tem uma sensibilidade baixa, uma especificidade baixa, um exame que normalmente não tem nenhuma alteração, mas se você pegar um paciente com dor torácica e o mediastino alargado, como esse aqui, isso tem que chamar a sua atenção. Você tem que pedir algum outro exame, tem que pedir um ecocardiograma. Você não pode dar alta para esse paciente do pronto-socorro. Dor torácica, alargamento do mediastino é igual a ecocardiograma no pronto-socorro. Avaliação do especialista. Né? Se você pegar uma radiografia feliz como essa aqui, que mostra o alargamento do mediastino, que mostra, olha aqui, a densidade da luz verdadeira, a luz falsa, provavelmente um aneurisma, uma dissecção que começa aqui na aorta torácica ascendente, tá? Segue por toda a aorta torácica ascendente e caminha também para a aorta torácica descendente. Então você conseguiu caracterizar bem a luz falsa, ela muda de posição, a luz falsa aqui, e a luz verdadeira. Isso aqui é uma radiografia muito feliz, né? Você não vai encontrar isso aí de jeito nenhum, certo? O que você vai fazer é o ecocardiograma. O paciente está estável, eco transtorácico. Se ele conseguir mostrar o flap, o orifício de entrada, mostrar que não, se tem ou não tem insuficiência aórtica, se tem ou não tem derrame pericárdico nas dissecções de aorta ascendente, que são 60%, 70% das dissecções, orifício de entrada na aorta ascendente, você já conseguiu caracterizar bem e dar as informações que quem vai tratar precisa, certo? Se o paciente estiver estável do ponto de vista hemodinâmico, você pode até solicitar uma angiotomografia. Se não, você pede por um ecocardiograma transesofágico. Esses são exames que não usam contraste, são relativamente disponíveis, são menos invasivos, mas são operadores dependentes, são examinadores dependentes. Então, você depende de um ecocardiografista com experiência, tá certo? Eles não veem muito bem o eco transtorácico. Ele não vê o arco aórtico, ele não vê o segmento mais distal da aorta torácica descendente, tá? Então, se você fez o eco transtorácico e não visualizou o orifício de entrada, você está numa situação ruim, né? Então, você sabe que esse orifício de entrada deve estar na aorta torácica descendente ou, eventualmente, no arco aórtico, né? Você sabe que 70% das vezes o orifício de entrada está na aorta torácica ascendente, tá certo? Se o paciente estiver hemodinamicamente instável, não dá para fazer uma angiotomografia, eu faço um eco transesofágico, porque eu já vou ter que entubar esse paciente para hemodinâmica ou para cirurgia. Então, seda, intuba e faz o ecocardiograma transesofágico. Com o eco transesofágico, você consegue ver muito bem a aorta torácica ascendente e você vê bem a aorta torácica descendente. Ah, mas eu fiz o eco transesofágico e não achei o orifício de entrada nem na aorta torácica ascendente, nem na aorta torácica descendente. Mas eu consegui ver um flap, a luz falsa na aorta torácica descendente. Isso significa que o seu orifício de entrada está no arco aórtico. Você está com o pior cenário possível. Tratamento de cirurgia convencional, mas você sabe que vai ter que fazer parada circulatória total, uma cirurgia muito extensa, muito grande, o resultado não é tão bom, né? Então, o fato de você não encontrar o orifício de entrada na aorta ascendente nem na aorta descendente só te diz uma coisa: está no arco aórtico, certo? Ou o cardiografista não conseguiu visualizar, tá? Então, o ecocardiograma transesofágico ele é mais invasivo que o transtorácico, mas ele tem todas as vantagens do transtorácico, tá certo? E a desvantagem de ser mais invasivo e também ser examinador dependente, tá? Vai te dar uma informação rápida para você programar o tipo de tratamento cirúrgico que você vai fazer para esse paciente. A tendência hoje em dia é que o exame padrão ouro seja a angiotomografia. Isso tem aparecido, já apareceu na diretriz europeia, vai aparecer na diretriz brasileira, norte-americana, porque a angiotomografia ele te dá aqui a marcação exatamente do flap, então essa divisão aqui entre luz falsa e luz verdadeira. Olha aqui, ó, tá certo? Luz falsa, luz verdadeira, tá certo? Então te dá essa lâmina de dissecção, mostra que tem dissecção, mostra se tem aqui um sinal de extravamento de contraste ou não, ou seja, pode ter já uma ruptura parcial, tá? Pode estar tamponada, mas tem uma ruptura aqui da sua dissecção aguda de aorta e da extensão da dissecção. E ele consegue ver o orifício de entrada, está aqui, ó, na aorta torácica ascendente, ó. Olha o extravasamento inicial de contraste aqui. Então, ele te dá toda a informação. É uma dissecção que começa na aorta ascendente, pega o arco aórtico e está na aorta descendente. Uma dissecção do tipo 1, uma dissecção do tipo A, Stanford 1 de DeBaker, certo? Uma dissecção grave, que pode ter insuficiência aórtica. Ele não faz essa avaliação funcional, tá? Mas ele já te deu sinais de que você vai ter que fazer uma cirurgia, que a cirurgia é convencional, porque o orifício de entrada está na aorta ascendente. Não tem dúvida. Olha aqui a angiotomografia. Luz verdadeira, luz falsa. Luz verdadeira,
luz falsa, tá certo? Luz verdadeira, luz falsa. Tá vendo aqui o trombo ao redor da luz falsa? A luz verdadeira aqui. Olha a extensão dessa lâmina de dissecção. Né? Então, a angiotomografia é um exame muito completo, traz todas as informações que são necessárias para a programação do tratamento e hoje em dia é o exame de escolha. Tá? É o exame mais solicitado para o diagnóstico e para a definição do seu tratamento. Desvantagem, ele é mais demorado, o paciente precisa estar hemodinamicamente estável, ele usa contraste. Lembra que você pode desinserir as artérias renais, normalmente a artéria renal esquerda, então o paciente pode já chegar com insuficiência renal aguda, sobretudo se for uma dissecção de aorta torácica descendente, tá certo? Mas é o exame de escolha, é o exame que traz mais informações, né? Aqui é a angiorressonância. Hoje em dia, a angiotomografia com reconstrução tridimensional traz informações tão boas quanto a angiorressonância. A ressonância é um exame bem mais demorado, mais difícil, menos disponível, mais caro, mas que trazia uma informação anatômica tridimensional que a tomografia não trazia. Hoje traz. Tá? Então, dificilmente vai se pedir uma angiorressonância. Aqui, é uma boa caracterização de uma dissecção de aorta torácica descendente, luz falsa, aqui, saindo exatamente aqui da emergência da subclave esquerda. Né? Então, isso aqui, hoje em dia, já é a definição de que você tem que fazer um tratamento percutâneo, tá? Com uma endoprótese, que tem que necessariamente ocluir o orifício de entrada. Então, dissecção aguda de aorta, você tem que saber onde está o orifício de entrada que você vai ocluir, que é só dessa forma que você impede que o sangue continue sendo jogado para o interior da falsa luz, que a luz falsa continue progredindo. Ok? Vamos em frente. Olha aqui, essa outra imagem mostrando aqui uma dissecção de aorta torácica descendente. Olha a luz falsa aqui, certo? Olha como ela comprime a luz verdadeira. Então, a angiorressonância hoje é um exame de exceção. Né? Você faz, às vezes, para alguns aneurismas de aorta torácica de maior diâmetro, mas para dissecção não. Tá? Além disso, muitos pacientes com marcapassos mais antigos, com desfibrilador, não podem fazer ressonância. Com cirurgias, com aneurismas do sistema nervoso central feitas há mais de 10 anos também não pode, por conta dos clipes que se utilizavam. Então, é um exame que hoje em dia, não vou dizer que está proscrito, mas dificilmente se utiliza esse tipo de exame. Como é que eu trato a dissecção aguda de aorta? Então, o paciente chegou no pronto-socorro, fez essa hipótese diagnóstica, você começa a tratar clinicamente. Controle a hipertensão com medicação endovenosa e controle a dor. Tem que estar com a dor controlada, que é sinal de que a lâmina de dissecção não está progredindo. Ponto. E aí você ganha tempo e prepara o paciente para a cirurgia convencional, se for uma dissecção com orifício de entrada na aorta torácica ascendente ou arco aórtico. E para tratamento hemodinâmico endovascular, se o orifício de entrada estiver na aorta torácica descendente. Ponto. Ok? Não resta dúvida. Hoje as diretrizes são muito caras. É assim que você trata. O tratamento clínico com vasodilatador endovenoso, basicamente nitroprusiato de sódio, se o paciente estiver consciente, orientado com beta-bloqueadores por via oral, e analgesia. Analgesia com opioide. Aí ele não pode ter dor. Tem que controlar a dor do paciente para que a lâmina de dissecção pare de crescer. Nas dissecções de aorta torácica descendente, o tratamento de escolha é o tratamento endovascular, que tem que ocluir o orifício de entrada e, preferencialmente, tratar todo o segmento da doente com a dissecção de aorta, excluindo a falsa luz, que vai trombosar e você não vai precisar mexer nisso aí, tá certo? É um tratamento de escolha para a aorta torácica descendente, menor morbidade, menor mortalidade, na fase aguda ou na fase subaguda. Antigamente se esperava, tratava clinicamente, estirava o processo e fazia o tratamento endovascular com o mês. Hoje não, tá? O resultado melhorou, as endopróteses melhoraram, a curva de aprendizado, e o tratamento hoje é na fase aguda mesmo, tá? Para você excluir a falsa luz. Se você tiver o acometimento da aorta torácica ascendente e ou do arco aórtico, o tratamento cirúrgico é uma cirurgia convencional, aberta, em que você vai reconhecer o orifício de entrada, ressecar o orifício de entrada e interpor um tubo, tá? Pode ser um tubo isolado, um tubo com a válvula aórtica numa das extremidades, se for uma dissecção de aorta torácica ascendente com insuficiência aórtica. Tá? Então, o princípio é sempre excluir a falsa, sempre excluir o orifício de entrada. Você tem que parar de alimentar a falsa luz. Tá? Então, esse é o princípio
do tratamento cirúrgico convencional ou do tratamento cirúrgico percutâneo da dissecção aguda de aorta, tá certo? A mortalidade na dissecção aguda de aorta, quando pega a aorta ascendente, varia aí de 7% a 40%. E por que tanta variabilidade? Se pega a coronária, se pega a válvula aórtica, se tem derrame pericárdico, se tem tamponamento, né, se tem rotura. Então, tudo isso são fatores que aumentam a mortalidade. Por isso que a mortalidade é tão variável assim, de 7% a quase 40%, porque depende de uma série de outros comemorativos que podem estar presentes e que podem fazer com que o resultado predito seja bem mais complicado, ok? Tratamento cirúrgico convencional para dissecção de aorta ascendente e para dissecção de arco aórtico. Aqui uma cirurgia que nós fizemos, uma dissecção aguda de aorta. Olha lá, o coração parado, a aorta pinçada, olha a falsa luz, o trombo que sai da falsa luz. Aí a aorta torácica ascendente, e nesse momento a gente já começa a observar onde está o orifício de entrada. Ter certeza que o orifício de entrada está na aorta ascendente, 2 a 4 centímetros ali na borda anterolateral direita da aorta. E está ali, o orifício de entrada, tá certo? Então, todo o trombo nós tiramos, visualizamos bem, tiramos o trombo e colocamos ali o aspirador exatamente no orifício de entrada, para a gente ter certeza que o orifício de entrada está ali localizado. Se o orifício de entrada está ali, o problema, entre aspas, cirurgicamente está resolvido. Eu tenho que de entrada para parar de alimentar a luz falsa, certo? E aí, trocar toda a aorta desse paciente. Nesse caso aqui, um paciente que tinha uma lesão de válvula aórtica também, já tinha degeneração da válvula aórtica, ele não tinha insuficiência aórtica, e aí nós optamos por trocar a válvula aórtica também, usar um tubo valvulado, porque ele tinha muita calcificação, estenose, né, degeneração mixomatosa da válvula aórtica. E aqui nós começamos a implantar a válvula aórtica, um tubo com uma prótese valvular aórtica numa das extremidades, fazendo uma troca de válvula aórtica simples, rotineira, como se fosse uma troca de válvula aórtica comum, com um tubo valvulado, certo? Então vai passando os pontos separados, né, por todo o anel aórtico e na válvula aórtica, para fazer com que esse tubo desça e a válvula aórtica fique na posição da válvula aórtica nativa do paciente, tá certo? Na sequência, nós vamos posicionar o tubo com a válvula aórtica sobre o anel aórtico, né, e nós vamos ter que reinserir as coronárias. Olha isso aqui. Isso aqui é a coronária direita, isso aqui é a coronária aqui embaixo, a coronária esquerda. Eu tenho os ósseos das coronárias com uma tampinha de aorta do paciente, tá vendo? Ósseo da coronária esquerda com tampinha, ósseo da coronária direita com tampinha. Eu vou ter que reimplantar os ósseos das coronárias desse paciente, tá certo? Aqui estou medindo para ver exatamente aonde nós vamos implantar o ósseo da coronária esquerda. E depois nós vamos trazer o tubo para a direção a cabeça do paciente, né, onde está aqui a pinça da aorta, para medir e ver onde nós vamos implantar o ósseo da coronária direita. Nós começamos aqui utilizando o eletrocautério para poder fazer o pirógrafo, para poder fazer a abertura, né, do ósseo da coronária esquerda, porque ele é o mais posterior, ele vai desaparecer, né, é menos visível. E depois fazemos o implante do ósseo da coronária direita, que é bem mais visível. Então, o ósseo da coronária esquerda está aqui, já suturado, bonitinho. O ósseo da coronária direita é que vai ser suturado na sequência. Aqui um reforço, tá certo? Para que se houver sangramento aqui você não tenha que reabordar, que senão você tem que voltar em circulação extracorpórea, que você não enxerga isso aqui. Tudo isso aqui vai ficar extremamente demasiado e o coração vai fechar isso aqui. Então é só uma linha de reforço na sutura para que não haja um sangramento e você não tenha que parar o coração novamente, aumentando o tempo de circulação extracorpórea, aumentando o tempo de isquemia miocárdica, tá? Nós vamos só um pontinho de reforço em cima dos pontos separados de Mercilene, né, que vocês viram lá, passando no anel aórtico e passando na válvula aórtica, tá bom? E por fim, nós temos aqui o ósseo da coronária esquerda. Ai, meu filho. Não, peraí. Isso aqui não está rodando. O ósseo da coronária esquerda implantado, perdão, o ósseo da coronária direita implantado, o ósseo da coronária esquerda implantado. Olha aqui a aorta, a base do arco aórtico, já todo tratado, suturado, tá vendo aqui, sutura prendendo a luz falsa na luz verdadeira, e agora depois acabou cortando o slide sem querer, nós vamos suturar aqui, tá certo? Esse segmento aqui na aorta e vamos terminar a cirurgia desse paciente. Alguma dúvida, pessoal?
Alguém quer perguntar alguma coisa sobre aneurisma, sobre dissecção aguda de aorta? Procurei ser bem sintético, são 2 aulas longas, para não ficar muito além de 1h30, 1h40. Senão o aproveitamento cai. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciana, tudo bem? Tudo jóia, foi excelente sua aula. Eu entrei um pouco atrasada, desculpa, viu? Imagina. Como sempre, suas aulas são super didáticas. Nós temos algumas perguntas, sim. A Letícia vai fazer agora, tá bom? Ok, vamos lá. Obrigada, Olá, doutor. Boa noite. Obrigada pela aula. E a primeira pergunta é: em quais situações um paciente com aneurisma acima de 6 centímetros poderia ter a sua cirurgia desaconselhada? A princípio, todo paciente com aneurisma de aorta torácica com um diâmetro acima de 6 centímetros tem indicação de tratamento cirúrgico de altura. Agora é óbvio, você pega um paciente com idade avançada, cheio de comorbidades, né? Hipertenso, diabético, já teve acidente vascular cerebral, tem disfunção renal crônica, teve infarto do miocárdio, tem insuficiência cardíaca. Então, nesses casos, você pode tratar clinicamente, controlar bem a hipertensão dele, tá? E deixar ele em casa, tá certo? Apostando que ele não vai romper esse aneurisma, tá? Mas, a princípio, sempre com aneurisma acima de 6 centímetros, você sempre indica o tratamento cirúrgico ou percutâneo, depende da localização do aneurisma. Agora, o que vai determinar que o aneurisma de mais de 6 centímetros não seja tratado cirurgicamente são as comorbidades. Então, é você olhar o paciente, se ele aguenta um procedimento também. Se o paciente você ver que ele não tem reserva para aguentar um procedimento, você não vai indicar. Tá certo. A próxima é: aneurisma da artéria abdominal pode ser feita por cirurgião cardiovascular ou apenas por cirurgião vascular? No Brasil, legalmente, quando você termina o 6º ano, você pode exercer qualquer especialidade, tá? Então, é uma área de fronteira. Então, o cirurgião cardiovascular, não os mais novos, mas que tinham formação de cirurgia geral, tá? Que tratavam os aneurismas tóraco-abdominais cirurgicamente, hoje em dia a tendência é que sejam tratados via percutânea, tem formação de cirurgia geral para tratar aneurisma de aorta abdominal também. Normalmente não o fazem, caminham para o cirurgião vascular, mas tem, do ponto de vista legal, e tem capacitação técnica para tratar os aneurismas de aorta abdominal, sim. A próxima: existe uma predisposição genética para as dissecções de aorta, assim como nos aneurismas? Sim, existe, né? Então, existem algumas doenças genéticas, sobretudo as doenças do tecido conectivo. Existem doenças genéticas que cursam com cardiopatias congênitas, que a gente mostrou, que predispõem ao desenvolvimento, tá? Existe, sim, essa predisposição genética, tanto para o aneurisma quanto para a dissecção aguda de aorta. Tanto que você vê essa incidência familiar aumentada. A próxima: queria saber se o doutor presenciou algum caso de dissecção de aorta que marcou bastante e se já lidou com morte na emergência proveniente dessa situação. Inúmeras mortes. Dissecção aguda de aorta mata muito. Mata antes de chegar no hospital, mata no hospital antes de chegar no centro cirúrgico, mata na cirurgia, mata quando o paciente não sai de circulação extracorpórea. Então, dissecção aguda de aorta, inúmeras vezes. E quadro que me marcou assim, dissecção, não, mas um aneurisma em que nós operamos no mesmo dia pai e filho, tá? Os dois com marfanoides, operamos o pai, operamos o filho morreu no pós-operatório, no primeiro pós-operatório, não conseguimos identificar por quê, e o pai sobreviveu, né? Então, essa foi uma condição que marcou bastante a equipe. E a última pergunta é: em que estágio de dissecção é recomendado realizar o tratamento por meio de cirurgia? Teria alguma outra alternativa de tratamento em estágios iniciais? Dissecção aguda de aorta sempre é uma urgência ou emergência, tá? É diferente do aneurisma. Dissecção aguda de aorta não se trata clinicamente, se trata cirurgicamente. Se for de orifício de entrada na aorta ascendente ou no arco, com cirurgia convencional aberta, e hoje em dia, se for com orifício de entrada na aorta torácica descendente, com endoprótese. Sempre é um tratamento de emergência, às vezes pode ser de urgência, tá?
Os aneurismas não. Existem aqueles que se pode acompanhar clinicamente. O paciente que chega um aneurisma com 4,5, 5, dependendo, 5,5 centímetros, ele para de crescer. 20, 30% dos pacientes com aneurisma, eles chegam por volta de 5 centímetros, 5 centímetros e meio e param de crescer. Ninguém sabe quais são esses pacientes nem por que isso acontece. Então, você vai tentando segurar clinicamente esses pacientes. Agora, dissecção não. Dissecção não tem. É sempre uma alternativa de tratamento cirúrgico, tá? Ou cirurgia convencional ou cirurgia percutânea. Não tem acordo. Tá, ok, doutor, obrigada por responder as perguntas. Vou passar a palavra para a Lu agora. Oi, professor, obrigada pela aula, obrigada pelas respostas. Como sempre, as suas aulas a gente teve a oportunidade de ter na faculdade também, são sempre muito didáticas, enfim, muito pontuais e só agrega bastante. Eu não vou fazer o encerramento, quem vai encerrar vai ser a Letícia, mas eu quero aproveitar e agradecer a presença de todos vocês que estão com a gente hoje, no nosso primeiro dia do segundo curso introdutório, que a Liga está promovendo. Eu espero que vocês participem de todas as aulas, porque é muito importante na hora que vocês forem realizar a prova, tá? Essas aulas terão questões relacionadas a essas aulas. Então, prestem atenção, façam suas anotações, tá? Que apesar da gente estar num programa de estar gravando essas aulas, eu não acredito que elas estejam disponibilizadas para vocês antes da prova, tá? Até para tornar justo, né, a concorrência. Então, anotem, estudem os temas, aproveitem bastante, façam as perguntas, porque vão ser importantes para vocês a hora que a gente marcar as nossas provas, tá bom? Outra coisa, eu queria agradecer ao Dr. Lima e quero que vocês saibam que nós somos uma liga que nós estamos sempre com o Dr. Lima, que é o nosso preceptor, e com o Dr. Renato, que é o nosso co-preceptor, que são super presentes. Então, eles nos apoiam, eles fazem as indicações dos nossos palestrantes, são palestrantes extremamente conceituados, bem conceituados, que estão acostumados a estarem em congressos, e estão aqui dando atenção para nós, acadêmicos, né, que estamos aprendendo. Enfim, isso não dá para desprezar, a gente valoriza muito. Doutor Lima, como disse, a pandemia ela prejudicou um pouquinho, aliás, bastante as nossas práticas. Então, a gente está com um programa de práticas, a gente tem que fazer uma escala de plantãozinho com ele, mas ainda não foi liberado por questões de segurança. E também tem os trabalhos científicos que vão começar a acontecer, já era para ter acontecido, mas também por conta da pandemia a gente teve aí alguns entraves, tá? Então, tenho certeza que quem estiver fazendo parte da Liga vai poder aproveitar bastante isso, vai poder montar o seu currículo aí acadêmico, que é o que a gente precisa quando a gente começar a iniciar a nossa atividade como médicos, né? E for atrás das nossas especialidades. Então, doutor Lima, muito obrigada pela sua aula. Eu sou muito grata, realmente, a todo o apoio que você sempre nos dá. Eu vou passar a palavra para a Letícia finalizar. Se tiver alguma coisa para falar, tá bom? Fica à vontade. Muito obrigada. Obrigado a vocês, mais uma vez, oportunidade de conversar com vocês, e sempre com audiência alta. Isso é uma coisa que sempre chamou a atenção, não chamou a minha atenção, do Renato, mas de todos os palestrantes, eles sempre comentam como é que a gente consegue uma audiência de 30, 40 pessoas à noite, né? Então, isso é muito estimulante para a gente ver que tem muita gente interessada e que está buscando conhecer um pouquinho mais da nossa especialidade, viu? Parabéns a todos. Doutor Lima, em nome da LACAV, eu agradeço imensamente pelo tempo que o senhor passou conosco e nos ensinou tanto. Tem uma frase que eu gosto muito que falam: alguns professores contribuem para a nossa educação, mas os especiais conseguem deixar uma marca para a vida inteira. Sabe que o senhor sempre vai deixar uma marca e que o senhor é especial demais, não só pelo fato de ser nosso preceptor, mas especial no jeito que o senhor trata a gente, como o senhor passa a aula, como o senhor passa o seu conhecimento para nós. Eu agradeço imensamente o senhor e também a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Tenha uma boa noite a todos. E só para lembrar que no dia 24 de novembro nós vamos ter aula do Dr. Wagnerman, dia 25 de novembro da doutora Valquíria e do Dr. Renato, e dia 1 de dezembro a aula da doutora Poliana. A presença de todos que queiram entrar na Liga é indispensável, né, para todas essas próximas aulas.
E é isso, tenham uma boa noite a todos e mais uma vez, obrigada. E não esqueçam de preencher o form de presença, tá bom, gente? Beijo, boa noite. Obrigada, viu, doutor? Boa noite, pessoal. Um abraço a todos.